O objeto interestelar 13 Atlas pode ter uma composição de algo que a gente não está acostumado a ver. Bom, pessoal, o cientista Avi Loeb postou esse estudo aqui pra gente. É um estudo que ele fez rotineiro, pessoal. Não é nada assim que ele mandou para uma revisão por pares, não é nada que foi confirmado. São os estudos que ele postou. Nesse estudo dele, ele visou mais focar nas condições do 13 Atlas onde ele está passando agora. Aqui ele não bate nada sobre aquela tecla de ser vida inteligente, mas sim sobre as condições do próprio cometa, sabe? Do suposto cometa. Então tudo que vai ser falado nesse vídeo aqui, pessoal, vai ser falas dele, cálculos dele. Ele vai tentar explicar um pouco de alguns motivos que a gente não tá vendo ainda os compostos voláteis, né? Caso ele for um cometa. Então ele já começa que devido à entrada estranha dele no sistema solar, que está praticamente alinhado com o plano eclíptico, né? Daqueles planetas, Marte, Vênus e Júpiter. Isso significa que ele tá passando pela zona zodiacal. Para quem não sabe, meus amigos, a zona zodiacal é o espaço interplanetário. Por exemplo, o espaço que existe entre os planetas. Então ali naquela zona zodiacal é cheio de partículas de poeira. E segundo os cientistas, isso é típico em todo o sistema solar. Aí ele explicou um pouco mais, segundo os cálculos dele, que à medida com que ele requece, né, que ele vai esquentando, a luz do sol vai fazendo com que a superfície dele fique cada vez mais quente, a zona zodiacal, que é essa cheia de poeira, pode fazer com que interrompa o seu fluxo mais forte de partículas de poeira ou até mesmo compostos voláteis. Ele falou que o brilho da luz solar irradia a todos os lados dele. Então, devido a um ambiente, poderia estar acontecendo a pressão Ariete. Mas, Ivaldo, o que é pressão Ariete? Pelo que eu entendi, seria uma mudança repentina no fluxo, ou no fluxo de água, ou no fluxo de gás, e etc. Só que também ele falou que naquela região zodiacal, as partículas de poeira podem interagir eletromagneticamente, meio que aquelas partículas são carregadas. Se o raio do núcleo do 13 Atlas for de 10 km, como inferido em seu brilho para um albedo de 5%, então a densidade de saída é diluída por um fator de 90.000 a uma distância de cerca de 3.000 km em relação ao seu valor inicial da superfície do núcleo. Então, em seguida, ele já começa a especular um pouco sobre a velocidade de ejeção do fluxo. Então, primeiro, ele se baseou por um artigo que saiu. Esse artigo mostrou que a rotação do 13 Atlas é de 16 horas, que seria uma rotação lenta. Então, isso também explicaria o porquê que o fluxo de poeira dele está na frente dele, né? Não está atrás dele. Só que isso seria equivalente a 1 metro por segundo, num raio de 10 km. Só que ele também falou que o telescópio Hubble mostrou 20 metros por segundo. Só que aí em seguida, meus amigos, abriu margem para outras diversas especulações. Só que aí mostrou uma coisa bem estranha, sabe? Nessas estranhezas, ele especulou que a superfície dele pode ser de um material bem atípico do que a gente vê nos cometas por aí, nos cometas aqui do Sistema Solar. E como ele se formou fora do Sistema Solar, ele realmente pode ser muito diferente. Então deve ser por isso que ainda a gente não tá vendo compostos voláteis. Esse brilho dele tá na frente dele, essa ejeção de poeira, né, tá na frente dele. Aí ele fez outras associações com a zona zodiacal, com cálculos que já foram divulgados, inclusive pela NASA, e as imagens do telescópio Hubble. Só que ele complementa. Se o 13 Atlas não é uma rocha feita de elementos pesados, com base nessas considerações, o que poderia ser? Uma probabilidade é que seja um iceberg feito de hidrogênio e hélio, que são os mais abundantes no espaço interestelar, as ordens de magnitude. O problema é que um iceberg de hidrogênio seria facilmente evaporado pela luz das estrelas, como mostrei em um artigo com Tim Hoang, acessível aqui. Esperamos que os dados coletados nos próximos meses revelem mais detalhes sobre o 13 Atlas, à medida com que ele se aproxima do Sol e fica mais brilhante e mais quente. Ligar o aquecimento do 13 Atlas pode revelar sua natureza. Então aqui, pessoal, estou no simulador mais uma vez para mostrar para vocês que ele está aqui na zona zodiacal, né, que o Avi Loeb falou. Então aqui quando a gente já se aproxima mais, que ele vai chegando perto de Marte, gente, é sério, é muito estranho o fato dele passar tão perto de Marte. De Vênus eu achei que não vai passar tão perto assim, ou vai? É, realmente. Aí depois quando eu paro de aproximar, a gente dá pra ver Júpiter, né? Cá em cima. Então aqui só você apertando, você consegue ver a trajetória dele. Aí você pode avançar os meses, janeiro, fevereiro. Então essa aqui seria a zona zodiacal, né? Onde teria aquelas poeiras carregadas que poderia estar impedindo compostos voláteis se caso ele for realmente um cometa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou deixar o link do simulador lá no meu canal do YouTube, que esse vídeo também vai sair lá. Acessar, tirarem suas próprias conclusões. Todos os dias eu posto pelo menos 2 vídeos aqui atualizando vocês sobre as últimas notícias do mundo da astronomia. Então se você gosta desse assunto é só me seguir por aqui. Fiquem todos bem, até o próximo vídeo.